Oi pessoal, voltando então para continuar esse trabalho. No vídeo parte 1 eu mostrei como fazer a distribuição, a centralização dos detalhes aqui que a gente vai bordar. E aqui nesse eu vou mostrar como fazer o bordado. Lembrando que isso aqui são pontos, né? Que eu mostrei lá nos vídeos que eu fiz de pontos básicos, a mostra 3 e 6. Se quiserem assistir, o link da playlist tá aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Todos os videozinhos dos pontos básicos. Este aqui eu fiz o gráfico, assim, o risquinho, mas é para ilustrando enquanto eu falo, né? Eu acho que fica mais fácil de mostrar o que eu tô falando. Mas não precisa riscar. O principal é achar o centro do tecido e a partir do centro a gente faz a distribuição deles. Tá? Tanto a gente pode começar aqui pelo meio ou por aqui por baixo. Caso vocês tenham encontrado aqui o final desse detalhe, né? Pode ser começado aqui por baixo. Ou então fazer deste aqui, que não tem o gráfico, mas é o mesmo processo para este. Então suponhamos que a gente não tem o gráfico e só sabe que aqui é o meio, como se fosse aqui o centro da toalha. Faz de conta que é aqui. Então como é que a gente faz? Como eu disse, esses pontinhos são de 4 tramas ou 5 furinhos. E aí a gente vai fazendo a sequência dos pontos. Ó, eu vou sair aqui no meio, eu vou deixar a ponta da linha aqui do ladinho. Depois a gente faz o acabamento no final. Então, para fazer o ilhosa adjacente, a gente faz um lado dele primeiro e depois volta fechando o outro lado. Por exemplo, aqui seria o meio do ilhosa. A gente vai fazer lá para cima, vai descer e fazer toda a volta e parar aqui de novo. Então, são de 4 tramas ou 5 furinhos e ele vai ficar assim na diagonal. Então, aqui é o meio. Então, eu vou contar daqui 1, 2, 3, 4. Eu vou deixar este pontinho sem fazer, porque quando eu voltar, eu vou fechar ele. Eu vou passar por aqui e vou fechar, tá? Depois, mais adiante, vocês vão entender. Então, a gente não faz este primeiro furinho. Então, a gente pula esse aqui, pula uma traminha aqui do lado e faz este ponto aqui. O segundo pontinho. Eu vou puxar essa pontinha para baixo para ela não atrapalhar aqui. Esse é o segundo ponto. Vocês percebam que a agulha saiu pro lado esquerdo, né, do ponto que a gente fez. Se eu fizer os pontos para cá, vocês observem que um ponto vai ficar em cima do outro. Aí fica feio, né? Então, o que a gente faz? A gente passa por baixo aqui, ó. Só se acontecer, tá? Não precisa passar em todos, ó. Ó, e passa ela pro lado certo, onde a gente vai fazer o bordado. Assim, o ilhós fica bem redondinho, o centro dele. Tá? Viram ali? Ó, ficou agora do lado certo, que é pra cá que eu vou fazer o bordado. Ó, então aqui é um ponto, aqui é o segundo, por um furinho faz outro, que nem eu mostrei lá no gráfico. São 4 pontos aqui. 2, ó, por um furinho faz o próximo. Esse seria o 4º ponto, considerando esse aqui, né? Já como se estivéssemos aqui, ó, seria 1, 2, 3, 4. Esse 4º ponto, eu fiz, em vez de eu fazer aqui o 5º ponto e fazer o ilhosa assim quadradinho, eu fiz ele uma traminha para dentro, para ele ficar arredondado aqui nessa virada. Então, ó, eu vou fazer os 3 pontos aqui, ó, um do lado do outro, que nem tá aqui no gráfico, ó. Essa parte aqui que a gente tá fazendo, ó. Os 3 pontinhos alinhados. Daí a gente vira e vai para cima ali. Ó, o segundo ponto, ó. Em diagonal a gente faz os 3 pontinhos, um do lado do outro. Ó, e agora aqui a gente sobe até lá em cima, ó. Pula um furinho, faz um ponto. Aqui de novo, pula um furinho, faz um ponto. Vou botar pra cá. E aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É o nosso próximo ponto. Daqui a gente vai passar pro meio do próximo ilhosa ali, ó. A gente vai passar por baixo, ó. Aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4. Vai ser aqui o centro do próximo ilhosa. Aqui a gente faz o pontinho e sai ali. Ó, fica assim, então, essa primeira partezinha.
o primeiro ilhós fica assim. Vocês observem que aqui a gente não vai fazer esse ponto, que nem eu não fiz aqui, mesmo motivo que eu não fiz aqui, eu não vou fazer esse, porque quando eu voltar pelo outro lado, eu vou passar aqui por cima desse, por baixo desse e fazer o lado, tá? Assim a gente não repete os pontos. Então, saímos aqui no meio, ó, então desse a gente pula um furinho, aí faz tudo que fez aqui, ó. Pula um furinho, faz o ponto. Ó, observa se a linha saiu pro lado certo. E aí faz toda a sequência dos pontos, que nem fiz ali embaixo. E assim a gente vai fazendo até lá em cima. Ó, chegando no terceiro pontinho aqui, nesse caso, assim, terceiro pontinho pronto. Então aqui a gente fez os 3, né? Agora a gente faz os 3 alinhados aqui, um do ladinho do outro. E aí o processo é sempre o mesmo, agora é uma repetição até lá em cima. Ó, aqui pula o furinho, faz o ponto. Cuidando para uma linha não ficar em cima da outra, e assim os pontinhos, ó, ficam um do lado do outro, fica bem bonitinho. Ó, quando chega aqui de novo, a gente conta 1, 2, 3, 4 tramas, faz o pontinho e já sai lá no miolinho do próximo. E aí todo o processo se repete. A gente vai fazer os 3 pontinhos retos, depois os 3 em diagonal, depois mais 3 retos. Aí é só ir fazendo até lá em cima. Quando a gente chegar aqui no último ilhós, a gente faz a volta. Aqui, 1, 2, 3, 4, ó, pulou um furinho, faz este ponto. E agora sim a gente faz, né, porque não tem mais ilhós lá adiante pra gente continuar. Então a gente faz o pontinho e tudo que a gente fez pra este lado, a gente faz pra cá. Daqui, pula um furinho, faz o ponto. Aqui faz outro, pula o furinho, faz um ponto. Tudo que fez para um lado, a gente repete para o outro agora. 1, 2, 3, no 4 pontos aqui. Ó, são 4 pontinhos. E aqui a gente faz estes 3, em diagonal a gente faz aqui também. E agora a gente volta pelo outro lado, né? Fechando essa parte que a gente deixou aberta. Aqui fez os 3, aqui a gente começa a ir em direção ali onde a gente vai ter que passar pro próximo. A linha do meio. Ó, por um furinho faz o ponto. É tudo uma repetição, é bem simples. Ó, aqui a gente sai no meio. Vocês observem, ó, bem este pontinho que a gente vai ter que fazer agora. Ajeitem ali para ele ficar bem no meio dos dois, para não ficar amontoado. Ó, esse pontinho que a gente deixou de fazer quando veio, né, quando subiu, lembrem que a gente começou por aqui e deixou esse em aberto. A gente deixa em aberto porque este aqui precisa para passar pro próximo ilhós, ó, sem repetir ponto. Ó, ali a gente fecha o ilhós, aí ele fica completo e a gente não repete os pontinhos. Aqui tudo de novo, pula um furinho, faz. Esse é o processo. Agora a gente vem fechando o outro lado do ilhós. Ó, vai ficando assim, ó, bem bonitinho, né? Agora a gente vai fazer este lado aqui, até lá embaixo. Esses já vão ficar completos. E aí, ó, esses vão ficar já, a gente vai fazer até embaixo. Quando chegar a partir daqui, eles vão ficar meio também, né? Porque a gente vai até aqui embaixo, vai fazer a voltinha e vai voltar fechando e terminar aqui com esse pontinho que a gente deixou em aberto. Tá? É bem simples, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem olhar os vídeos das amostras, os pontos básicos, tá bem explicadinho lá para vocês. Ah, e tem as apostilas também, que eu fiz as apostilas com as fotos do passo a passo de cada ponto desse, né? Para facilitar, assim, quem não gosta de ver pela internet, né?
pelo celular ou pelo computador, tem as apostilas que tem as fotos do passo a passo de todos os pontos impressas. Tá? Ó, agora é só ir fazendo, repetindo esse processo até fazer toda a volta. Ó, pessoal, fica assim então, né, o resultado final. A gente faz a metade quando sobe, depois vem fechando a outra metade. Aí quando chega aqui no meio, a gente vai fazer o mesmo que a gente fez quando subiu, a gente vai fazer aqui para baixo. Vai fazer primeiro as metades e depois vai fazer a voltinha que nem fez lá em cima e volta fechando até chegar aqui no meio onde a gente começou. Aqui no meio onde a gente deixou as pontinhas para fazer o acabamento, ó, essa pontinha foi a que a gente deixou no início. Eu faço um nozinho. Caso saibam fazer outras maneiras de acabamento, pode ser feito, tá? Ó, aqui eu vou dar um nozinho, só para prender bem a ponta. E vou passar a linha por baixo do bordado. Vou passar aqui por baixo dos pontos do bordado. Passar mais uma vez. Pronto, assim a linha fica bem presa. O mesmo a gente faz com esta aqui. Coloca ela na agulha e passa aqui para baixo do ilhoço também. Faz uma volta em todo o ilhoço. Ó, se ela tá muito curtinha para passar a agulha pela ponta, a gente passa ela por trás mesmo, ó. A partezinha de trás da agulha com a linha. Ah, ó, porque ela tá muito curtinha, né? Qualquer coisa, a gente, ó, passa a agulha primeiro, coloca ela na linha aqui e termina o ponto. Eu peguei 1,80 de linha, ó, sobrou este tanto aqui, sobram uns 20 centímetros, ó. Se vocês quiserem pegar 1,70, dá para fazer tranquilo, ida e volta de todo ele, tá? Ó, 1,70 a gente consegue fazer toda essa voltinha com uma linha só. Então aqui ficou dessa maneira, que nem eu já mostrei lá no vídeo. Se ficou alguma dúvida, dê uma olhadinha no vídeo, tá bem explicadinho, bem direitinho. E assim todos são feitos. Aqui, como tem o gráfico já, a gente pode começar aqui por baixo, né? Começa fazendo pontinho, faz, sobe, vem fazendo toda a volta, chega aqui em cima, faz a voltinha e volta do outro lado fechando. Assim todos são feitos. Para fazer esse pontinho, que é o meio ponto quadrado, como eu digo, começa aqui no canto. A gente não começa da base dele, da pontinha, né? A gente começa aqui do ladinho e vai... Ó, vou deixar a ponta aqui, depois a gente faz o acabamento. Ó, vocês observem os quadrinhos. 1, 2, 3, 4. A gente volta. Vou botar bem aqui, tá? Qualquer dúvida que ficar, vocês deem uma olhadinha no vídeo lá das amostras, tá bem explicadinho também. Ó, então eu saí aqui nesse cantinho, eu vou voltar 4 aqui para baixo, ó, nesse pontinho, e vou pular lá pro cantinho do próximo quadradinho ali, ó. Ó, vou sair no canto do quadradinho ali. Aí o que que eu faço? Eu sempre tenho que voltar para fechar o ponto anterior e já sair para fazer o próximo. Então a gente vai trabalhando em diagonal. Tá? Aqui eu volto para fechar esse ponto e vou pular 4. 1, 2, 3, 4. Eu vou ter que sair aqui, ó. Então daqui eu já pulo para cá. E assim eu vou fazendo até lá em cima. Daqui eu volto para fechar esse e pulo 4 adiante. Tá, ó. E assim eu vou fazendo. Ó, volto para fechar aqui esse pontinho e já saio 4 adiante para fazer o próximo. A gente vai contando 2, 3, 4. Ou se quiser fazer o gráfico com a canetinha, facilita. Mas não tem necessidade. Daqui pula 1, 2, 3, 4. E assim a gente vai indo na diagonal fazendo os pontinhos. Fazendo tipo uma escadinha no início. E depois a gente volta fechando e fica o quadradinho. Esse é o ponto meio quadrado. Na realidade é meio quadradinho que a gente faz na ida. Quando volta, fecha o quadradinho aqui.
aqui em cima, no último ponto, pra gente fazer a virada. Ó, 1, 2, 3, 4. Vocês observem, ó, que ele vai ficar alinhado com este aqui, ó. Tá? Ele vai terminar na mesma linha que este aqui, ó. Tá? Pra dar certinho, ó. Chegou aqui no último ponto, a gente não vai pra cima. Então, a gente volta pra fazer aqui, só que vira, faz um X aqui. Vamos ver, ó. Pra fazer a virada é assim. A gente faz tipo um X. Aqui a gente fecha aquele pontinho ali. Tá dando pra ver? Ó, aqui volta e o mesmo processo. Sai 4 adiante. Agora a gente volta fechando os quadradinhos. Volta aqui, sai 4 adiante. E assim a gente vai fazendo. Opa. Ó, a gente volta, sai 4 adiante. Tá? O mesmo processo que a gente fez pra cima, agora a gente faz no sentido contrário. E assim a gente vai fechando os quadradinhos. Então, aqui, chegou no final, eu fiz o ponto, esse pontinho final. O que que eu vou fazer? Daqui, eu vou pular pra cá, porque esse lado já tá pronto, então eu tenho que fazer esse lado do quadradinho. Então, daqui, eu tenho que pular pra este furinho aqui, ó. Ó, tá? Essa parte de baixo fica assim, porque esta minha parte aqui já tá pronta. Então, pra eu fazer o outro lado do quadradinho, eu tenho que sair aqui, tá? Ó, aqui eu volto. Aí o processo todo se repete, ó. Faço aqui, volto, saio 4 à frente, tá? Às vezes tem diferença lá em cima, né, para fazer a virada, e aqui embaixo. Lá em cima a gente faz de uma maneira porque o quadrinho não tá pronto ainda. Aqui, como os quadrinhos já estão prontos, tem que fazer desta maneira para dar certinho. E aqui a gente vai fazendo, ó, volta, a gente vai fazer outra metade do quadrinho. E sobe 4. Vocês podem assistir o vídeo quantas vezes precisar, não tem problema, não tem custo nenhum. E ele fica sempre disponível ali no canal, quando vocês quiserem consultar, tirar alguma dúvida, os vídeos ficam todos ali disponíveis no canal. Ó, e assim a gente vai fazendo quantas vezes, quantas carreiras vocês quiserem. Se a linha terminar no meio do trabalho, ó, vocês façam um pontinho aqui, põe ela para baixo, põe a próxima linha e sai no furinho que seria a sequência, que seria neste aqui, tá? Depois a gente emenda as pontinhas ali embaixo, então faz o último pontinho que der e com a próxima linha nova sai na sequência onde seria o próximo pontinho. E depois ali embaixo a gente faz a emendinha das linhas. Ó, pessoal, ficou assim então o resultado final. Aqui atrás, ó, caso vocês tenham que fazer emenda na linha, ó, a gente faz naquele processo. Aí eu dei um nozinho ali, essa aqui que eu terminei agora o bordado, eu vou dar uma laçada aqui. E vou tentar passar aqui por baixo das tramas do tecido, embaixo dos pontos onde não aparece, para prender a ponta da linha. Vou tentando passar por baixo das traminhas do tecido até sentir que a linha tá bem presa, daí eu corto a pontinha. Ó, passando. E assim a gente vai fazendo. Assim a gente esconde a pontinha da linha ali, tá? E essas aqui que a gente fez a emenda, eu fiz uma emenda no meio, para não ficar com uma linha muito grande, né? Não estragar a linha. Ó, faz o mesmo processo, ó. Passar aqui por baixo. Vem passando por baixo das tramas do tecido, para tentar prender a pontinha da linha. Tá? É bem simples. Ó, a gente vem escondendo a ponta da linha embaixo do bordado.
Aí o avesso fica bem limpinho, não aparece nenhuma emenda, tá? Fica assim e o mesmo faz com essa outra pontinha aqui para baixo. O resultado final fica assim. E assim todos são feitos. E o último detalhezinho que falta mostrar para vocês é o raminho, aquele que eu fiz entre uma e outra, eu fiz o raminho. Então eu fiz um aqui, eu fui alternando. Caso vocês queiram fazer dos dois lados, pode fazer, tá? Não tem problema. Ó, então eu fiz bem entre esses dois pontinhos. Aqui, ó, entre esses dois pontinhos, ó, tem um furinho no meio. Foi aqui que eu comecei a fazer ele. Deixar a ponta aqui, depois a gente faz o acabamento dela. Então aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, um pontinho de 4. É bem simples, eu já fiz esse raminho diversos trabalhos soltos. Um pontinho de 4, pula um, faz o outro. Volta aqui pro meio, aí pula um, faz outro aqui na pontinha, faz 3 pontinhos aqui, ó. Essa é uma próxima florzinha, ó, sempre pulando um furinho entre um ponto e outro. Assim eu fiz esses pontinhos aqui, ó. São 5 pontinhos o raminho. Caso queiram fazer outros modelinhos, pode ser feito, tá? Daqui, ó, aqui a pontinha, o que eu fiz? Eu passei aqui numa trama só para prender, né, a ponta da linha. Passei numa traminha aqui qualquer, onde eu comecei o ilhós, é um meio ilhós isso, né? Passei aqui por baixo, ó, até sair lá onde eu vou fazer o próximo. Assim a linha não fica solta, atravessada aqui atrás. Aí eu vim em direção aqui, ó, que é onde eu vou fazer o próximo, ó. Aí saiu bem ali entre os dois pontinhos que eu preciso fazer o próximo, tá? Ó, aqui depois a gente faz o acabamento, né? Ó, nem aparece a linha passando por baixo ali. Fica bem limpinho uma vez. Aqui o mesmo processo. Um pontinho de 4, 1, 2, 3, 4. Faz 3 pontinhos. Ó. Aqui faz o terceiro e inverte o lado. Tá? É bem simples de fazer, né? Dá um detalhezinho, fica um coloridinho bonitinho nas florzinhas. Caso queiram fazer outro tipo de florzinha, pode fazer. Ou de folhinha também, né? Tem vários, tá? Esse aqui é só uma opção. Aqui de novo, ó. Passa aqui embaixo numa trama. Só para prender este pontinho aqui. Eu sei que o próximo é aqui, então eu vou em direção ali, ó. Por baixo dos pontos, em direção aonde vai ser o próximo pontinho. Ó, assim ele não aparece ali atrás. Aqui sai aqui e tudo se repete. Bem simples, né? Bem facilzinho, fica muito bonitinho esse trabalho, tá? Agora eu vou fazer todo, né? E volto com ela prontinha. Fica bem bonitinho, né? Vocês podem alternar as cores, o tipo de ilhós, vocês podem alternar. Aí vocês podem usar a criatividade, fazer outros tipos de detalhes assim entre um e outro. Aí é só usar a criatividade, tá? Eu fiz esse vídeo mais para mostrar uma aplicação, né, para esses pontinhos que eu mostrei lá nos vídeos das amostras que eu disse para vocês, que à medida do possível eu ia trazendo vídeos com a aplicação das amostras que eu mostrei. Então esse aqui é um exemplo de aplicação de 2 até 3 amostras, porque esse aqui tem lá também. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Em seguida eu volto com ele prontinho. Bom, pessoal, ficou assim o trabalho finalizado. Fica bem bonitinho. Vocês podem alterar as cores também, fazer outras variações. E ele fica assim. É bem fácil de fazer, né? Praticamente 2 tipos de pontos. E fica bem bonitinho o trabalho. O avesso dele. Ó, fica assim. Fica bonitinho, né? Coloque ali nos comentários o que vocês acharam. Pode pôr a cidade de vocês. Eu gosto muito de saber onde é que o vídeo está sendo visto. Então, eu acho que era isso. Espero que vocês consigam fazer, que dê tudo certinho. Quem não se inscreveu, se puder se inscrever, ajuda o canal a crescer e a ser mais divulgado. Assim o conteúdo chega para mais pessoas, tá bom? Muito obrigada e até um próximo.